Fala, torcida palmeirense, fala, nação alviverde. Eu já começo o nosso vídeo com um assunto que pode mexer bastante com os rumos do Verdão. De um lado, um déficit milionário que levanta questionamentos sobre as finanças do clube, do outro lado, uma joia da base despertando o interesse de um gigante europeu e podendo resolver cifras, né? Envolver cifras que pode resolver esse problema financeiro. Cifras impressionantes. E tem mais: mudanças importantes na lista da Libertadores e um confronto decisivo contra o Internacional pelo Brasileirão. Eu vou revelar todos os detalhes, mas tem informação de bastidores que merece muita atenção. Então, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele like, comente, deixando aí a sua opinião, que é muito importante aqui nos comentários, e compartilhe esse vídeo com outros palmeirenses. Eu começo hoje pela notícia que mais chamou a atenção nas últimas horas. O Palmeiras fechou o primeiro semestre de 2026 com um déficit de 124 milhões de reais. Não sei se este número passa a preocupar, mas pode mudar os planos da presidência quanto à venda de ativos, no caso, jogadores. O número assusta à primeira vista. E eu acho que seria errado simplesmente ignorá-lo, mas também seria precipitado olhar para o valor isoladamente e concluir que o Palmeiras está entrando em uma crise financeira, né? Então também não podemos dizer isso. Segundo o levantamento publicado pelo site, no caso UOL, neste sábado, no estudo desse sábado, o clube registrou um resultado negativo de 58 milhões somente no mês de junho, que foi justamente o mês da Copa do Mundo, né? Então podemos considerar um número muito elevado para apenas um mês, fazendo aí o déficit acumulado chegar a 124 milhões. O orçamento inicial previa um déficit de aproximadamente 19 milhões para o primeiro semestre. Mas o que vemos é um valor muito maior que o esperado, né? E bote maior nisso, um valor muito elevado, porque de 19 para 124 é uma diferença praticamente estratosférica. É muito grande, muito alta esse valor, a diferença, né? O principal problema está nas chamadas rendas diversas, que incluem receitas relacionadas à renda e negociações de jogadores. Também temos a paralisação para a Copa do Mundo, que teve impacto, já que o Palmeiras passou um período sem jogos, né, sem jogar, reduzindo aí receitas de bilheteria e de transmissão. E claro que não podemos alegar essa diferença apenas para o Palmeiras, né? O prejuízo, esse fator aí da Copa do Mundo foi para todos, não só para o Palmeiras, foi para todo mundo, todos os clubes, no caso, que ficaram sem jogar. E existe outro ponto fundamental. O Palmeiras projetava aproximadamente 200 milhões em vendas de jogadores no primeiro semestre desse ano, enquanto a meta para todo ano era de 400 milhões. Resta saber se a diretoria vai, depois desse déficit, essa diferença toda, vai permanecer, resta saber se vão permanecer com essa meta ou se vai rever, né? Se vão rever esse coeficiente. Aqui está a grande questão. A diretoria decidiu não sair vendendo seus principais jogadores apenas para cumprir a meta financeira, mas os débitos estão crescendo. Eu considero essa uma decisão esportiva, na medida esportiva, compreensível. Né? Se a gente for falar esportivamente, compreensível. A de não vender jogadores. Afinal, vender atletas importantes pode melhorar imediatamente a questão financeira, o balanço financeiro, mas enfraquece o time e diminui as chances de conquistar títulos e premiações. Né? No caso, quando você vende, você perde jogadores que poderia conquistar título. Ainda mais numa reta final de temporada, onde o Palmeiras ainda participa de 3 frentes com grandes chances de título, né? Com grandes chances de vencer
essas competições. O próprio Palmeiras vem demonstrando essa postura. O clube recusou propostas por Alan e Flávio Lopes, que somados ultrapassariam aí os 250 milhões e poderia resolver esse problema. Nem mesmo os especialistas ouvidos pelo UOL enxergaram o déficit como sendo uma situação fora de controle, ou seja, não é uma situação para preocupar a torcida, pelo menos não ainda. Eu acrescento um dado muito importante nessas informações, um dado de 2025. O Palmeiras registrou superávit recorde de 292,4 milhões. Além disso, o orçamento aprovado em 2026 prevê uma receita de 1,2 bilhão e superávit de 11,2 milhões, que também é muito inferior ao valor de 2025. Acho que ainda temos tempo para ajustes e colocar as contas no eixo, né, dentro do eixo. Então, na minha avaliação, o déficit merece acompanhamento, mas não é um motivo para pânico. O verdadeiro risco seria transformar um déficit temporário em algo recorrente sem um plano de correção. Assim, aí sim, seria uma catástrofe. Os resultados esportivos, se os resultados esportivos vierem como premiações, receitas e competições, né, receitas de competições e valorização dos atletas, o cenário pode mudar bastante. Os títulos se os títulos não vierem, né, se não vierem e as receitas continuarem baixando, abaixando além do esperado, no caso, aí a diretoria terá que rever a estratégia, principalmente porque a Leila entrega aí a diretoria próximo ano, e sendo ela uma mulher do ramo dos negócios e finanças, não cairia bem, né? Não seria decente para ela deixar o clube com um rumo. Agora, eu vou falar de uma situação que mostra justamente como o Palmeiras possui ativos extremamente valorizados. O nome do Eduardo Conceição, acho que vocês já ouviram falar, um garoto da base, 16 anos, atacante com apenas 16 anos, que vem chamando a atenção dos gigantes europeus. O PSG está entre os clubes que já demonstraram interesse pelo jogador. Informações levantadas pelo GE, mais um site esportivo, mostram que representantes do atleta conversam com o PSG, Manchester City e Manchester United e também o Barcelona, ou seja, com 5 times, envolvendo aí valores na casa de 25 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de bônus, assim podendo chegar ao total de 40 milhões de euros. Mas o Palmeiras trabalha com uma avaliação ainda maior. O Palmeiras ainda acha que isso aí é pouco. Acha que o garoto pode chegar mais. A ideia do clube é chegar a uma operação de aproximadamente 50 milhões de euros, algo próximo aí dos 300 milhões de reais na cotação utilizada atualmente, né? E existe um detalhe fundamental. Eduardo ainda tem apenas 16 anos e pelas regras aplicáveis às transferências internacionais de menores, ele não pode simplesmente deixar o Brasil agora para jogar na Europa, ou seja, só depois dos 18 anos, e isso daqui a 2 anos. Por isso, o Palmeiras pode ter tempo para desenvolver o jogador e aumentar ainda mais o seu valor. Eu acredito que o Palmeiras só vai fechar negócio com o Eduardo Conceição lá para o próximo ano, quando se aproxima aí do seu objetivo de 50 milhões de euros. Mesmo que não chegue aos 50, mas que ultrapasse os 40. Eu considero essa uma situação em que o clube precisa ter muita calma. Se aparecer uma proposta de 40 milhões de euros, por exemplo, não significa automaticamente que o Palmeiras deve aceitar. É necessário analisar quanto é fixo, né, o valor fixo, quanto depende de bônus, percentual de venda futura e principalmente o percentual esportivo do jogador. O Palmeiras já recusou ofertas anteriores por Eduardo e pretende prepará-lo para o futebol profissional. Então, próximo ano eu acredito que vai haver uma negociação.
E isso também conversa diretamente com o problema financeiro que eu mencionei anteriormente. O clube tem uma alternativa muito mais saudável do que vender qualquer jogador do elenco profissional para fechar as contas, desenvolver sua base, valorizar seus atletas e realizar grandes negociações quando for o momento adequado, né, na hora certa. E agora, dando uma passadinha na Libertadores, que volta no meio da próxima semana. O Palmeiras fez 5 alterações na lista de inscritos para a sequência da competição. Saíram da relação os goleiros Luiz Sá e Aranha, e os atacantes Luigi e Juliano, e o meio-campista Figueiredo. Entraram no canto deles, no caso mais 5 nomes: Alexandre Barbosa, Kaique, Miguel Bilon e Coutinho e Felipe Tereza. Eu vejo essa mudança como uma mistura de necessidade esportiva, reforço e valorização das categorias de base. Alexandre Barbosa chegou para reforçar a zaga, né, o sistema defensivo, enquanto Kaique retornou de empréstimo. Miguel Bilon também ganhou espaço depois de participação das atividades no elenco principal. Foi agora durante o intervalo da Copa, eu fiz até vídeo sobre ele, camaronês, né? O garoto camaronês que está chegando aí no profissional do Palmeiras. E temos 2 nomes da base que chamam a atenção: Coutinho e Felipe Tereza. Felipe Tereza, inclusive, aparece como artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 e pode ganhar oportunidades com Abel Ferreira. Então ele pode subir para o profissional. Isso mostra que o Palmeiras está tentando equilibrar experiência e juventude. Eu gosto dessa estratégia porque o Palmeiras participa de 3 competições ao mesmo tempo. E isso exige elenco, e fazer as alterações na lista que joga a Libertadores é muito importante, já que a competição permite. Por que não fazer, né? O Palmeiras está classificado para as oitavas de final e terá aí pela frente o Cerro Porteño, com o primeiro jogo marcado para quarta-feira, dia 12, próxima semana no Nubank Park, mas isso será assunto para um próximo vídeo. A primeira partida será importante não apenas pelo resultado, mas também para mostrar quais jogadores realmente ganharão espaço nessa nova fase da temporada. Agora vamos falar do futebol, do final de semana, né? Próximo compromisso da equipe alviverde. Vamos falar do jogo deste domingo. O Palmeiras recebe o Internacional pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No caso, o jogo é amanhã no Nubank Park às 16 horas. E esse jogo ganha ainda mais importância porque o Palmeiras precisa reagir depois dos últimos resultados do campeonato. Agora no retorno já teve uma derrota e uma vitória, então precisa seguir ganhando, vencendo, né? Lembrando que não será fácil. O Internacional está beirando aí a parte de baixo da tabela, mas bateu o Corinthians pela Copa do Brasil, eliminando o Gavião da competição. O retrospectivo recente do confronto entre as duas equipes, no caso Palmeiras e Inter, favorece bastante ao Verdão. Só que é aquele negócio: favoritismo não vence jogo. Mas mesmo assim é importante lembrar no primeiro confronto entre as duas equipes em 2026, agora no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Internacional no Beira-Rio por 3-1. Mas isso foi lá atrás, né? Lá em fevereiro. O Colorado não estava com essa força toda que mostrou agora na Copa do Brasil. Só que o Palmeiras também venceu 2 últimos confrontos do Brasileirão de 2025, incluindo aí o 4-1 em casa. Ou seja, os números favorecem ao Palmeiras. Mas eu volto a repetir, não vamos ver números, porque favoritismo não vence jogo. E hoje, né, nós temos que ver o hoje, temos que entrar em campo com o pé no chão e a cabeça no pescoço. Nada de salto alto e confiar em dados do passado. Temos que viver o agora. Eu reforço, não entro em campo pensando em retrospecto, olhando para estatísticas passadas, porque o futebol
é o momento, é o hoje, é uma caixinha de surpresa. Eu olho para o presente, o momento atual. O Palmeiras precisa recuperar a confiança, principalmente depois da derrota para o Atlético Mineiro, que foi a estreia, voltando aí o retorno, e do resultado diante do Vitória. Né? Conseguiu perder um, jogou outro, ou seja, jogou em 2 jogos, em 4 jogos, o Palmeiras já fez 4 jogos, perdeu 2 e ganhou 2. Porque na Copa do Brasil venceu o Fortaleza em casa e perdeu fora, né? Mas manteve a classificação. O problema foi ter perdido. Certo que jogou com reservas, mas os dois times têm uma diferença enorme de elenco e investimentos. A notícia positiva é que Maurício está disponível para enfrentar o Internacional depois de ter sua punição convertida em apenas advertência no STJD. O jogador vem decidindo, o Lopes também voltou a marcar, falta o Vitor Roque recuperar sua confiança. Ao mesmo tempo, o Abel precisa administrar o elenco pensando também na Libertadores. Isso significa que o treinador terá que encontrar equilíbrio entre colocar a força máxima no Brasileirão e preservar jogadores para a decisão continental contra o Cerro Porteño. O problema é que a Libertadores agora é mata-mata. O Brasileirão, por ser pontos corridos, pode correr atrás depois, né? Empatar ou perder e correr atrás depois, mas não pode não pode se deixar muito, porque o rival é o Flamengo. É o Flamengo quem está na cola do Palmeiras. 8 pontos de diferença e um jogo a menos, né? Então, se o Flamengo, que é o vice, encostar, lembrando que nessa rodada o Flamengo vai pegar o Vitória, que o eliminou da Copa do Brasil, então os rubros-negros vão entrar em campo com a faca nos dentes querendo a revanche. Né? Então, mesmo tendo perdido para o Vitória na Copa do Brasil, o Flamengo permanece sendo o favorito entre os dois. Na minha opinião, não dá para escolher uma competição. O Palmeiras está bem em todas que está participando, tem por obrigação permanecer jogando firme, levando todas a sério, né, todas as competições a sério. O clube tem condição para isso. O Palmeiras tem elenco e estrutura para disputar todas, mas precisa voltar a apresentar regularidade, aquela confiança que a torcida cobra. Eu quero ver um Palmeiras mais agressivo, mais concentrado e principalmente mais eficiente nas oportunidades que criar. Porque não adianta controlar o jogo, ter posse de bola e chegar ao ataque se a equipe não transforma esse domínio em gols. Eu tenho sempre falado isso nos meus vídeos. O Palmeiras chega, finaliza, mas não mais falta pontaria, precisão na conclusão, na hora de chutar no gol. Agora, se eu juntar todos esses assuntos que abordei nesse vídeo, eu vejo um Palmeiras vivendo um momento de decisões. Finalmente, né, financeiramente, o déficit de 124 milhões exige atenção, mas ainda não representa por si só uma crise. O clube possui receitas importantes, patrimônio esportivo valorizado e capacidade de recuperação. No mercado, Eduardo Conceição representa uma oportunidade gigantesca de valorização da base, mas eu prefiro que o Palmeiras tenha paciência e não aceite qualquer proposta apenas para resolver uma questão financeira momentânea. Na Libertadores, as 5 alterações mostram que o Abel terá novas opções para a fase decisiva. E no Brasileirão, o confronto com o Internacional pode ser fundamental para o Palmeiras recuperar a confiança e continuar brigando na parte de cima da tabela, se mantendo na liderança. Eu acredito que o grande desafio agora é transformar estrutura, dinheiro, base e qualidade do elenco em resultado dentro de campo. Porque, no final das contas, é isso que a torcida quer, né? É isso que a gente quer ver do Palmeiras. Queremos
um Palmeiras competitivo, vencedor e preparado para disputar títulos até o fim. E agora eu quero saber de você, torcedor. O déficit de 124 milhões preocupa você? Acredita que a diretoria está tomando a decisão certa ao preservar os principais jogadores? E sobre Eduardo Conceição, você venderia por 40 milhões ou aguardaria os 50, chegar aí os 50 milhões de euros e conseguiria a joia por mais tempo, né? Conservaria aí por mais tempo. Comenta aqui para mim, deixa aqui para mim nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Inscreva-se se ainda não foi inscrito, deixa o like e compartilhe para que mais pessoas possam ter notícias aí do Verdão. Avante palestra, estamos juntos e a gente se encontra no próximo vídeo.